Olá! Na unidade 2, nós conheceremos os principais métodos e técnicas utilizados para analisar a água. Os objetivos da nossa aula são compreender as principais técnicas utilizadas para a análise da água e entender os principais testes aplicados nesta análise. A água potável é apropriada para o consumo humano e muito utilizada para beber, cozinhar, lavar alimentos, além da higiene pessoal. No entanto, a água possui uma grande variedade de constituintes que podem provocar doenças e tem uma capacidade única de transmitir rapidamente enfermidades para um grande número de pessoas. A segurança da água em termos de saúde pública é determinada pelas suas características físicas, químicas e microbianas. Todavia, a qualidade microbiana é geralmente a mais importante. Para isso, realizamos testes físicos, químicos e microbiológicos. Os testes físicos indicam propriedades detectáveis pelos sentidos. Desse modo, as análises físicas da água consistem em analisar a cor, a turbidez, os sólidos totais, os sólidos dissolvidos, os sólidos suspensos, o odor e também o sabor. Já os testes químicos determinam as quantidades de substâncias minerais e orgânicas que afetam a qualidade da água. Com isso, a análise química da água corresponde ao pH, à dureza, a produtos químicos tóxicos e a metais. O pH é um indicador de acidez ou alcalinidade da água. E quando a água contém níveis excessivos, geralmente de cálcio e magnésio, dentre outras substâncias, ela é chamada de dura. Com isso, ela pode trazer um sabor desagradável, além de causar acúmulo e incrustação nas tubulações e tanques. E no que diz respeito aos produtos químicos tóxicos, é fundamental e é importante que durante o processo de tratamento da água realize-se a análise da alcalinidade, pois é em função do seu teor que se estabelece a dosagem dos produtos químicos que serão utilizados. Além disso, verificar a presença de metais, principalmente os de alta toxicidade, que podem prejudicar a saúde humana, é essencial. O chumbo, por exemplo, pode causar envenenamento crônico, atingindo o sistema nervoso central e pode trazer consequências graves ao cérebro. Os testes microbiológicos mostram a presença de bactérias e outros micro-organismos, caracterizando assim a água com potencial de contaminação fecal. A análise microbiológica da água é, sem dúvida, a mais importante de todas, pois identificar a presença de micro-organismos patogênicos, que são aqueles causadores de doenças, é de suma importância. A presença de bactérias pode indicar a contaminação fecal, seja por fezes de seres humanos ou por fezes de animais. Muitas vezes é um indício de contaminação por esgoto. A grande preocupação é que essa contaminação pode causar diversas doenças, como diarreia, febre tifoide, infecção intestinal, dentre outras. Inclusive, pode até levar à morte. O consumo de água contaminada ou seu uso na preparação de alimentos pode resultar em novos casos de novas infecções. Agora vamos entender um pouco a respeito da microbiologia dos alimentos e métodos de esterilização. Os micro-organismos podem causar alterações nos alimentos. Quando as alterações são benéficas, podem modificar as características originais do alimento de forma a obter-se um novo produto, como, por exemplo, queijos, vinhos, cervejas, pães, vinagres, dentre outros. Quando os micro-organismos são indesejáveis, eles podem deteriorar os alimentos. Quando são causadores de alterações químicas prejudiciais ao alimento, que com certeza resultará em alterações da cor, do odor, do sabor, da textura, esses aspectos eles são considerados aspectos indesejáveis do alimento. Então, essas alterações são consequências das atividades metabólicas naturais dos micro-organismos. De maneira geral, podemos informar que o termo esterilização
implica no uso de agentes físicos e ou químicos utilizados para eliminar totalmente os micro-organismos vivos de um determinado material. Os métodos físicos mais utilizados são o calor úmido, o calor seco e a radiação ultravioleta. No calor úmido, recomenda-se o uso de autoclave a 121 graus Celsius por 15 minutos. A esterilização por calor seco é usada de uma maneira geral para materiais de vidro ou metal, fazendo uso aqui de estufas de ar quente, flambagem, incineração, raios infravermelhos, dentre outros. As irradiações ultravioletas são um desnaturante proteico. Significa dizer que ela visa alterar a estrutura de uma proteína. Quanto menor o comprimento da onda, maior sua ação bactericida. E no que diz respeito aos agentes químicos, eles consistem na dissolução dos lipídios através de detergentes, além de provocarem também alterações irreversíveis nas proteínas. Neste caso, elas perderão a capacidade de realizar as suas atividades. Além disso, faz uso-se também de quelantes. Os quelantes são conhecidos como sequestrantes e são componentes muito utilizados em produtos cosméticos para evitar problemas de estabilidade, como a mudança da cor, a mudança do cheiro e a aparência. Nós temos aqui algumas referências utilizadas na preparação da nossa videoaula de hoje. Fraterno abraço e até a próxima!